Salve nação, saudações rubro-negras, separei para vocês o pós-jogo do programa Linha de Passe. Vamos ver o que eles vão falar agora da vitória do Flamengo. Teve polêmica da arbitragem, só que eu quero ver o que eles vão falar do futebol do Flamengo, galera. Não estou satisfeito, não está me convencendo esses últimos jogos do Flamengo. Vem jogando muito mal e caiu de rendimento. Mas no final do vídeo eu vou contar aqui para você o que eu achei do jogo, tá bom? Deixa o seu like para ajudar o nosso trabalho, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, simbora! Na estreia no Campeonato Brasileiro, até pela declaração no começo da semana, e o Tite vai com o que ele tem de melhor disponível. Ele vai com uma improvisação do Ayrton Lucas na direita, não tinha o Varela à disposição. Virose, né? O Varela foi virose, né? Foi uma virose, um imprevisto, improvisa o Ayrton Lucas, mas fora isso, era o que tinha de melhor à disposição. E o Flamengo, depois de abrir o placar, depois de ter... E aí um jogo também em que o Flamengo, hora nenhuma, conseguiu ter o controle da partida, de dizer, pô, ditar a rédea. Foi um jogo em que o Atlético Goianiense estava até muito confortável e mesmo depois da expulsão, continuou incomodando. E aí é o ponto crítico para o Flamengo, porque para o torcedor do Flamengo foi ali uma sensação de já ter visto esse filme, pelo que aconteceu no jogo contra o Milionários. E no caso do Atlético Goianiense, o Atlético entra para o segundo tempo já com um jogador a menos. E o Flamengo com uma postura diferente, tentando negociar um pouco mais com o resultado. E para o Tite é preciso observar o ambiente. Não dá para o Tite tentar repetir uma receita vitoriosa num ambiente que não vai tolerar a forma. Mesmo que o resultado venha, e o resultado apareceu mais uma vez, o Flamengo contra o Milionários não perdeu, fora de casa, aceitável para uma estreia como visitante na Libertadores, venceu hoje fora de casa, um adversário que vinha de 15 vitórias consecutivas, mas a maneira desagradou. E o torcedor que olhar para o desempenho do Flamengo e questionar, terá razão não só pelo que ele se acostumou a enxergar como um padrão de excelência, que é um Flamengo que investe alto, que tem um grande elenco, e um torcedor que vai cobrar que esse time jogue para frente, que esse time não negocie resultado. E para o Tite, acaba sendo ali uma receita pronta do fracasso, tentar sentar em cima de resultado. Mas não me parece que o Tite está sentando em cima do resultado. Não, mas pela postura do time nesses jogos, contra Milionários, contra Palestino, o Flamengo abre uma vantagem e o segundo tempo, aquela postura modorrenta, um time com toquinho para lá, toquinho para cá. Então, mesmo que não seja uma orientação da comissão técnica, é preciso até deixar isso claro como forma de comunicação. Olha, não foi isso que a gente combinou, os jogadores ou sentiram no aspecto físico, mas a orientação não era essa, a orientação não era negociar com o resultado. E hoje a sensação... Mas aí se o Tite vai para a coletiva e fala isso, a impressão que dá é que ele está jogando para cima dos jogadores. A orientação não foi essa, os caras que fizeram isso por um motivo ou pelo outro, aí você cria um outro problema, que é recorrente no Flamengo. A sensação que me deu hoje foi o Flamengo, temos um a mais, vamos 1-0 no placar, vamos negociar. E negociar com esse Flamengo nas mãos, com esse elenco, é algo muito crítico para o treinador. Essa negociação tem sido recorrente. Então... Acontecendo no meio de semana com o Palestino. Depois de um bom primeiro tempo, o segundo tempo do Flamengo foi lá embaixo. E Eugênio, e que resultado... Contra o Nova Iguaçu também. Nova Iguaçu na volta. 1-0. Também. Segundo jogo contra o Fluminense. Sim. E assim, o meu ponto é... 4, 5 jogos. Que resultado esse negociar com o resultado... com um a mais. Com um a mais. Então, já são 4 ou 5 jogos. Milionários com um a mais ganhando fora de casa. Em todos esses jogos recentes, Milionários, Palestino e agora contra o Atlético Goianiense, o negociar com o placar não significou mais segurança para o Flamengo. Porque se o Tite entrega 1-0 ali, negociou, o time descansou, não sofreu, como aconteceu com o Palmeiras jogando contra o Vitória, ok, correto, o time não sofreu, mas nesses jogos, em todos esses 3 jogos, o Flamengo sofreu 10 finalizações ou mais. E aí 10 finalizações contra o Palestino, um time frágil tecnicamente, e hoje, mais uma vez, 14 finalizações do Atlético Goianiense, sofrendo com um jogador a mais. Então é algo, em termos de postura, em termos de atitude do time e de orientação, que o Flamengo não pode cometer mais.
que é negociar com o resultado e o pior, tentar sentar no resultado e perder o equilíbrio. Não é, o Tite bate tanto nessa tecla. Sim. Equilíbrio, um time equilibrado. Vão escapando, né, das mãos, assim. Você tá jogo na mão, ele vai... que o Flamengo... Não é um... Só para ressaltar, William, não é um ponto ali alarmista. Nossa, o trabalho do Tite é horrível. O trabalho do Tite até aqui é correto, aponta para uma boa perspectiva, mas é um ponto de atenção. Cara, é preocupante o comportamento dos jogadores em campo. A partir do momento que o Flamengo tem a vantagem, eles tiram um pé, cara. Parece que eles têm preguiça, né? Mesmo para que o torcedor compre o barulho do treinador. Pô, a gente vem de várias temporadas trocando técnico. A temporada no ano passado isso não funcionou. Vamos abraçar esse técnico? Mas o treinador também não pode oferecer esse tipo de atitude, e aí a atitude que o torcedor desanima. Poxa, a gente com um a mais. O Flamengo, com esse elenco, mesmo jogando fora de casa, com uma postura de administrar resultado, então eu vejo que são erros que o Flamengo não deve incorrer, sobretudo o Tite. O André, até passando para você, eu sei que você quer falar, você acha que o Flamengo andou para trás? Estou tomando como base, que é uma pergunta de um repórter, até, desculpe, não lembro o nome do repórter. Mauro Santana. Repórter na coletiva para o Tite, que do Carioca para cá parece que o Flamengo andou para trás. Ele tirou como parâmetro aí 4 jogos, os 2 da Libertadores, esse colocou até a própria final do Carioca, contra o Nova Iguaçu. Tite falou, fizemos um bom primeiro tempo contra o Nova Iguaçu, aí veio na história do primeiro tempo. Você acha que houve algum retrocesso nesse recorte de jogos aí? Aí, nesse raciocínio, pode ter uma falsa impressão causada pela quase infalibilidade do Flamengo durante o Campeonato Estadual, quando sofreu um gol. Né, com time reserva. E navegou pelo campeonato de uma maneira indiscutível. Né? Há críticas ao segundo jogo contra o Fluminense, ao jogo da Taça contra o Nova Iguaçu, trechos, né? O jogo contra o Fluminense foi mais criticado pela forma conservadora como o Flamengo jogou. Mas tinha vantagem, né? Por causa da comparação direta com o que o Flamengo fez no primeiro jogo. Então foi o grande jogo dele na temporada. Exato, quando o Flamengo não deixou o Fluminense respirar. Vantagem, né, André? Sim, claro, mas assim, aí é uma expressão que eu acho que vai ser repetida durante um bom tempo. Este treinador trabalha desse jeito. A minha impressão de algo que deve estar deixando o Tite incomodado, a comissão técnica dele também, é que assim, a impressão de solidez defensiva, que é o que indiscutivelmente ele buscou no campeonato estadual, na construção do time, não só porque ele trabalha assim, não só porque essa é uma convicção dele, mas porque também, se a gente lembrar de 2023, o tal momento sem a bola do Flamengo era uma vergonha. Era um time permissivo. Sim. Durante praticamente todo o ano foi assim. E não adianta. Nenhum time assim vai a qualquer lugar nesse nível de futebol. Você pode ter o talento ofensivo que você quiser. Escreve aí o nome dos jogadores. Se você, sem a bola, tiver o comportamento que o Flamengo teve ao longo da maior parte de 2023, a maioria dos jogos, acabou. E foi o que aconteceu. O Flamengo disputou 1000 coisas em 23 e não ganhou nada. Isso não é normal. Sim. Lembra que a brincadeira que a gente fazia? Era mais fácil, antes de 2023, se alguém fizesse a pergunta, ou o Flamengo vai ganhar todos os troféus, ou vai perder todos. O que você acha que vai acontecer? Todo mundo votaria em ganhar todos. Ganhar todos, lógico. Sim. Não perder. Perder todos é muito mais difícil, é um feito futebolístico do Flamengo em 2023. É a prova da incompetência absoluta. Rapidinho, André, se você pegar as projeções de agora para o ano, a gente, por exemplo, fez um levantamento, os comentaristas, apresentadores foram consultados aqui, fizeram um levantamento para o site. Qual é o time que a gente colocou como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro? Flamengo. O Flamengo. Você pega todas as projeções feitas para Libertadores, Flamengo, Palmeiras, mas o Flamengo sempre um bocadinho lá na frente. Mas tem que estar. Exato, tem que ser assim. Obrigação. O meu brigar, ponto, não ganhar. O meu brigar ponto por tudo. Para concluir é que o gol que o Flamengo toma na estreia na Libertadores não é um gol admissível por um time que se orgulha da forma como se defende. Sim. Não pode tomar o gol daquele. O jogador domina a bola quase na pequena área, mal, a bola escapa, quase que um outro jogador que está mais longe da bola ainda consegue finalizar. O mesmo Primeira cara, abordagem do Pulgar, né? O mesmo cara que domina, finaliza com 3 jogadores do Flamengo em volta dele. Então, isso deve ter deixado a comissão técnica do Flamengo falando, não pode acontecer isso. E de lá para cá, o número de finalizações que o Flamengo cede é preocupante. Sim. Mas não perdeu, verdade. Sim. Não se discute. O problema, além do torcedor falar, uma boa parte da torcida do Flamengo não aceita apenas o resultado, precisa de um futebol que encha os olhos e tudo mais, isso é uma questão de gosto.
Eu estou falando de uma outra questão, que é um time que está sendo construído inicialmente para ser defensivamente competente e depois deixar o talento fluir. Há 4 atuações não tem conseguido fazer isso. Verdade. Esse, para mim, é aliás, e hoje, até para a gente colocar, porque a gente vai ter que falar do jogo do Corinthians aqui na sequência, o tempo está curto, mas para não deixar passar, porque é um lance extremamente polêmico. Acho que envolvendo a arbitragem o mais polêmico do jogo, que é justamente o pênalti para o Flamengo já no final da partida. Então eu queria rodar esse lance e perguntar, hoje a vitória veio por conta do erro da arbitragem? Eles colocam na conta? E aí eu peço para a gente colocar o último lance do jogo. Depende se você considera o pênalti um erro da arbitragem ou não. Se você achou que foi pênalti, não. Vocês consideram que foi pênalti ou que não foi pênalti? Esse é o ponto. Vamos lá. Então, para mim foi. Para mim foi? Também. Cotovelo no rosto ali? Para mim também foi. Cara, então, eu discordo. Para mim é pênalti, mas uma falta e não uma agressão. Ele expulsa o Maguinho. Para mim, ele tenta subir. É imprudente. É movimento de impulsão ou é imprudência mesmo? Não, deu com ele abre mais o braço do que o necessário. Do que deveria. Ele foi imprudente, mas não com intuito de agressão. Eu não acho que ele quis dar uma cotovelada na cara do adversário, mas ele acertou o rosto. Eu achei a expulsão exagerada. E para mim... É isso. Sim. Eu fecho com você nisso aí. Mas nesse caso, é um lance, é uma falta interpretativa. O árbitro ali no campo interpretou que não foi falta. O VAR chamou para revisar, nesse caso, um lance interpretativo. E aí eu discordo, porque se o árbitro tem de marcar, que marque ele no campo. Não foi uma agressão, acho que todos nós concordamos aqui, um lance, para mim, pênalti. Eu, se estivesse no campo, teria marcado o pênalti e, no máximo, dado um cartão amarelo para o Maguinho, pela imprudência de subir com esse braço aberto. Então, achei um exagero a expulsão, mas não questiono a marcação do pênalti, até porque o Bruno Henrique depois a boca sangra porque ele tomou uma pancada, de fato, uma pancada ali. Nessa altura, imprudente, atrapalha o Bruno Henrique a subir. Acho que a palavra é essa, não vejo maldade, acho que é imprudente. Você vai subir, por mais que você tenha que fazer o movimento do braço, você está sentindo o corpo do adversário ali. Não é que ele não viu, ele sentiu o Bruno. O Bruno tem antes da cotovelada, eles estão ali em contato. Ele não precisava nem ter sentido, né, Renato? Você sabe quando o adversário está atrás, o cara vai subir junto. Então esse braço aí realmente é muito temerário e, para mim, penalidade que deveria ter sido marcada no campo. Pode completar, Eugênio. Só para pontuar o que a gente já falou aqui, mas voltar, que a gente falou fora do contexto da análise do jogo do Flamengo. Hoje teve de tudo no jogo, de tudo literalmente, e o que menos teve foi futebol. Porque o gramado não permitiu. O gramado não permitiu e a sequência de lances da partida, que foi muito picotada, o jogo teve 11 minutos de acréscimo no primeiro, mais 12 no segundo, sei lá. Foi muito parado. Isso não permite ter jogo de futebol. Para aqui, joga 2 minutos, para de novo. Aí a bola quica, sobe. Aí a expulsão, concussão. Teve mais de uma vez. Mais uma vez, jogadores batendo cabeça com cabeça no jogo. 2 substituições, uma de cada lado, pelo novo protocolo de concussão, que permite uma substituição a mais. Teve de tudo, menos futebol. O que menos teve foi futebol. Então, assim, a gente está analisando o momento ruim do Flamengo, que eu acho que é consequência da diferença de nível mesmo, de adversário. O Campeonato Brasileiro, com todos os problemas que a gente está elencando aqui, ele apresenta um nível médio de dificuldade muito superior ao campeonato estadual. E que vem aumentando. E vai ser cada vez mais difícil mesmo. E aí você tem um ambiente, a gente sabe do calor de Goiânia, da umidade de Goiânia, do gramado ruim. Isso tudo pesa também para que não tivesse jogo de futebol hoje. Teve muito mais disputa, briga por bola, do que exatamente um jogo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Atlético Goianiense. Outro lugar onde não teve muito jogo de futebol assim foi na Arena do Corinthians, na Neoquímica. Tá aí, galera! Este corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, né? Analisando o que foi esse jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Teve muita polêmica na arbitragem, né? Porém, aqui eles falaram o seguinte, na opinião deles, foi pênalti em cima do Bruno Henrique. E pra você, cara, comente aqui, quero saber a sua opinião. Bem, galera, eu já tinha falado a minha opinião sobre esse lance do Bruno Henrique, né? Já tinha falado no vídeo anterior que tinha sido pênalti no meu ponto de vista. Porque, cara, a partir do momento que tem uma cotovelada e o cara sangra, é falta. Se é falta e é dentro da área, é pênalti. Eu acho que o juiz acertou. Eu só não daria o vermelho. Acho que ele exagerou um pouquinho, né? Foi muito rigoroso. Poderia ter dado o cartão amarelo e o pênalti
Só isso. Mas, galera, é o seguinte, eu não tô aqui pra falar de arbitragem não, cara, porque fica parecendo que a gente tá inventando desculpa. A verdade é a seguinte, o Flamengo jogou mal e ponto final. O gramado tava ruim? Tava. Horrível, horroroso, um gramado péssimo, né? Um pasto. O Flamengo jogou mal? Jogou muito mal. E o golaço do De La Cruz? Não vamos falar nada do golaço do De La Cruz? Vamos sim, né, cara? Que golaço! Fazia muito tempo que eu não via uma cobrança de falta tão bem cobrada e um gol tão bonito quanto esse, do De La Cruz. Foi na gaveta, galera. Foi muito top esse gol do De La Cruz. O primeiro dele com o manto sagrado. Tirando isso, galera, não teve nada de bom no jogo. A única coisa boa no jogo foi o gol do De La Cruz. O resto, meus amigos, uma preguiça tremenda dos jogadores do Flamengo. O primeiro tempo é aceitável, é até aceitável. O Flamengo quis buscar o gol, quis o jogo. Só que no segundo tempo, o Flamengo com um jogador a mais, com o placar aberto, parece que os caras querem sentar na vantagem. Os caras fazem um gol e querem segurar essa vantagem de um gol e começa uma trocação de passe na defesa, lateral para lateral, zagueiro para lateral e não sai dali, cara. Eles não vão para frente. O Léo Pereira hoje foi muito mal. Fabrício Bruno mal também. O Arrascaeta foi mal também, galera. Dói falar do Arrascaeta assim, mas o Arrascaeta não jogou nada hoje. O De La Cruz salvou, cara. O Luiz Araújo também no primeiro tempo foi bem no meu ponto de vista, buscou o jogo, tentou fazer alguma coisa diferente. O Cebolinha tentou também, porém, galera, não conseguiu. O Bruno Henrique entrou no jogo, mas não acho que ele fez uma boa partida. Cara, só o De La Cruz que se salvou hoje, para falar a verdade. O Rossi fez algumas defesas, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que o time inteiro deu aquela queda. Foi um banho de água fria na torcida, o futebol apresentado pelo Flamengo. Muito parecido com aquele joguinho que o Flamengo fez contra o Milionários lá na altitude de Bogotá. Só que hoje não tinha altitude, né? Qual a desculpa então, cara? Estão se poupando com 1-0 no placar, pensando no próximo jogo. Criem vergonha na cara. Isso não pode acontecer, é um absurdo. O Tite tem que ter uma reunião séria com os jogadores, cara, porque eu não acho que isso parte do técnico. Eu acho que isso daí é uma coisa que já está encalacrada nos jogadores do Flamengo. Ó, com o Vitor Pereira era assim, com o Sampaoli também era assim, cara. Então, isso daí parece um DNA. O time faz um gol e recua. Pelo amor de Deus, eu não acho que isso é culpa do Tite, não. Mas o Tite tem que cobrar. O Tite mexeu mal também no segundo tempo, hein? Cada substituição, meu Deus do céu, mexeu mal. Mas é isso, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!